capítulo clássico, o texto clássico da Santa Ceia. Existem alguns no Novo Testamento, nos Evangelhos. Agora, no capítulo 11 é um texto muito clássico. A Santa Ceia moderna, ela basicamente é fundada aqui. Porque a Santa Ceia anterior a essa era uma réplica da ceia da Páscoa. Por quê? Porque Jesus, quando instituiu a ceia, ele instituiu a ceia na semana da Páscoa. E a Páscoa, o que era? A Páscoa era uma festa de celebração. A Páscoa não era no domingo. A Páscoa era uma festa de celebração que durava uma semana inteira e que Jesus fazia a ceia. E aquela ceia era uma ceia, a ceia que tinha uma vigília. Então os judeus se recolhiam em família, passavam sangue lá no umbral da porta e tinham um cordeiro e eles comiam aquele cordeiro a noite toda. E ficavam ali, resguardados em casa, fazendo aquela vigília, porque o anjo da morte ia passar do lado de fora, então não podia ninguém passar para o lado de fora. Então esse dia da Páscoa, esse dia dessa comemoração, era esse dia em que a família se reunia para comer o cordeiro e não podia sobrar nada até o final da madrugada, lá no dia seguinte, a noite toda. E foi isso que Jesus foi fazer naquela sexta-feira. Ele foi se resguardar com os discípulos em um lugar para comer a Páscoa, o cordeiro. Passar a noite toda ali com seus discípulos, conforme os judeus faziam naquela ocasião. E aí, num dado momento, acho eu que depois que já estavam assim com a barriga bem cheia, o cordeiro já estava chegando no final, acho eu que foi assim, que não está escrito esse detalhe aqui, a gente sabe que foi na hora, nessa noite de Páscoa, que ele então fundou a ceia. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 11, ele traz a solução de um problema que estava acontecendo. Porque quando Jesus funda essa ceia, quando Jesus institui a ceia, ele vai mandar que os discípulos repitam aquele momento todas as vezes que se encontrarem. Então, aquele momento era um momento para repetir. Aquele momento era um momento para estar junto e comer pão e tomar o vinho. E, obviamente, Jesus não deu os detalhes, eles comiam um cordeiro também. Então, era um jantar. A verdade, a igreja primitiva se reunia à noite para jantar, junta. Sexta-feira vai ser lá na casa da Mônica. Aí a Mônica fazia o jantar todo e todo mundo chegava. Vai ser lá na casa da Lília. A ceia vai ser lá na casa da Lília. Fazer isso em memória de mim. Então vai ser na casa da Lília. Vai ser na casa do Bruno e da Jéssica lá. Vai ser na casa do Bruno e da Jéssica. A Santa Ceia. Ela aí fazia uma macarronada legal pra gente. Então... Não é macarrão, era um cordeiro. Ela matava o cabritinho. Aqui no Brasil ela ia matar um frango. Vai matar um frango e a gente ia comer o frango lá. A refeição pascal. E aí depois a gente ia comer pão e tomar o vinho. Era isso. Se não fosse esse episódio aqui. Mas esse episódio aqui deu uma mudada nesse caminho. Por quê? Vamos ler e depois eu vou dizer o que é que estava acontecendo. Verso 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiar-vos, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo eu estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiar vocês? Nisto certamente não posso elogiá-los. Deus e Pai amado, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor continue a derramar luz sobre o texto. Então, queridos, nesta primeira leitura você observa claramente que essa reunião estava começando a ser uma reunião problemática. Problemática porque alguns comiam na frente e outros que chegavam depois, aí você vai dizer assim, chegavam atrasados? Não. Nesse contexto, as pessoas que chegavam depois não chegavam atrasadas. Elas chegavam no seu tempo de chegar. Primeiro que aqui não havia relógio ainda para ninguém dizer que A, B e C estão atrasados. O relógio assim como a gente conhece relógio hoje. E depois, o que fazia as pessoas chegarem? O que fazia as pessoas chegarem quando elas terminavam as suas tarefas do dia? Só que alguns eram abastados, então terminavam suas tarefas muito cedo. Iam para a casa do irmão lá. Caía a noite e iam. Outros já não eram tão abastados, eram servos, talvez até escravos. Quando terminavam suas tarefas, na lavoura, no campo, distante, não iam a cavalo, não tinham um jumento para ir no lombo do jumento, iam a pé mesmo. Então, enquanto tinha alguém que chegava de burrinho, tinha alguém que chegava a pé. Enquanto tinha alguém que vinha e tinha uma vida mais abastada e já havia terminado sua tarefa às 4 horas da tarde, já estava livre, chegava na reunião muito cedo. E aqueles que eram servos e que precisavam, estavam mais distantes e não tinham certas condições, chegavam um pouco mais tarde. E aí você sabe, né? A pessoa chega cedo, aí o que ela faz? Ela aí começava comendo, depois ela repetia, depois aí ela repetia de novo. Isso todo mundo repetia. Às vezes o cálculo não fica, né? Vou fazer um almoço para 100 pessoas. As 100 pessoas têm que estar na mesma hora para comer, né? Porque se só tiver 50 e 50 chegarem depois, se alguém repetir, então alguém vai ficar sem depois, né? É mais ou menos desse jeito. É nessa linha. Então quem chegava na frente já estava comendo, já estava jantando. E quem chegava depois, era essa queixa aqui, ó. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem? Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Então, quando havia alguns irmãos que chegavam depois, os outros já tinham comido bastante e às vezes até estavam embriagados de tanto que beberam. Olha só, a ceia era com vinho no duro mesmo, vinho alcoólico. Hoje em dia, a gente é abstêmio, nós resolvemos ser abstêmio por questões culturais na nossa fé. Mas essa galera se embriagava na ceia. E, logicamente, estavam sendo chamados a atenção por isso. Paulo está vendo aqui um grande problema. Vocês bebem demais.
Vocês comem demais e depois não sobra para os outros. Não está acontecendo alguma coisa errada aí, não? Então ele estava dizendo que isso é como menosprezar o objetivo pelo qual vocês estão juntos. Porque a essência da ceia não era comer juntos. Qual era a essência da ceia? A essência da ceia era lembrar o que ela me remete, o que ela me traz à memória. A ceia foi instituída por Jesus porque ele queria estar próximo, sempre na lembrança, sempre na mente dos seus filhos, dos seus servos. Então ele institui a ceia. A essência da ceia é trazer à memória a morte de Cristo. É trazer à memória a minha libertação através do sacrifício de Jesus. Essa é a essência, não é comer e encher a barriga. Por isso que o nosso pão é bem pequenininho, porque não é para essa finalidade. Então, nesta ocasião em que todos comiam abastadamente e bebiam abastadamente, a ponto até de alguém ficar trocando as pernas na ceia, isso acabou aqui com essa repreensão severa de Paulo. Essa repreensão dura. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória, em lembrança. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória. A essência é a memória. A gente sabe, né, irmãos? Todo mundo sabe aqui. Se você não é visto, não é lembrado. Experimenta viajar para longe. Primeira semana vai falar toda hora. Depois aí fala só 2 vezes na semana. Depois aí leva 15 dias para falar. Aí depois leva 1 mês. E daqui a pouco, como a gente escuta povo que veio do Nordeste, né? Tem 1 ano que eu não falo com a minha família de lá do Nordeste. Quer ver? Quem está aqui tem 1 ano que não fala com a família do Nordeste? Levanta a mão. Não, pastor, eu falo com a minha família toda semana. Mas eu já ouvi tanto isso. Tem 4 anos que eu não vejo a minha mãe. Tem não sei quantos anos que eu... É como se essa mãe saiu do circuito. Está distante, está longe. Não é mais lembrada. Um parente que fica esquecido. Esse meu irmão mesmo que agora mora em Portugal, eu sei que é. O vínculo vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Vai enfraquecendo. O bom é que quando eu for lá, eu não vou pagar hotel. Minha mãe falou que a casa dele é enorme, é grande. Eu falei, ai que bom, não vou pagar hotel. Que bom, não vou pagar hotel. Ele disse que não volta mais para o Brasil. Eu falei, isso aí você não pode afirmar, porque a vida dá muita volta. A vida dá muita volta, meu filho. Isso aí você não pode afirmar. Nem eu posso afirmar que eu não saio daqui, nem você pode afirmar que não volta também, porque a vida é dinâmica. A vida é dinâmica. A Bíblia diz que a gente não sabe 1 palmo na nossa frente o que vai acontecer. Porque é assim. Então, se você não é visto, não é lembrado. Olha, essa frase é moderna, mas a ideia, para eles continuarem lembrando, tem que ter um negócio. Não tinha como bater foto. Não podia fazer um busto de Jesus, porque o povo adorava, o povo era idólatra. Ai, tá vendo? Esse aqui era Jesus. Aí se curvar diante do busto de Jesus, da estátua. Então vai fazer o quê? Olha, que ideia fantástica essa, né? Um ritual. Vamos fazer... Jesus fez um ritual, aproveitou o ritual da Páscoa, que era super famoso, que os judeus estavam lá, firme e forte, disse, vai ser agora.
ser agora. Ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Não devem ter entendido muita coisa naquele momento. Tem textos que mostram que eles foram entendendo isso devagar. Isso é o meu sangue. Sangue da nova aliança. E eles, tudo bem, da nova aliança. Vamos ainda entender o que ele está dizendo. Ele fala assim, por enigmas, por coisas que a gente depois vai decifrar. Foi assim que foi instituído. E a essência é não ser esquecido, é ser lembrado. Lembrado sempre. Você vê que qualquer igreja cristã ao redor do mundo celebra a ceia. Pode fazer tudo diferente, enfim, mas a ceia está lá para ser celebrada. Comem pão e tomam do fruto da videira para lembrar de Jesus. Uma igreja, ela precisa fazer a cerimônia da ceia. Gente, a ceia, se você quiser, uma prova, a ceia é uma prova mais contundente do que o livro da Bíblia impresso. Porque isso aqui as pessoas podem dizer, não, foram homens que escreveram, não, foram, isso aí é coisa da cultura. Elas podem dizer isso da Bíblia. Mas da ceia, como vai dizer? Não tem como dizer. Porque se eu recebi, eu passo adiante conforme eu recebi, conforme Paulo está falando, ele passa adiante conforme recebeu, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou entregando de acordo com a outra geração de trás passou para mim. Só que a outra geração de trás recebeu de uma outra geração. E a outra geração de trás recebeu de uma outra geração. E a outra geração de trás recebeu de uma outra geração. E a outra geração de trás recebeu de uma outra geração. E foi assim até chegar no dia da sexta-feira, que foi celebrada a Páscoa. Até chegar lá, igual aquele dominó que você joga, empurra o primeiro e a carreira vai caindo até cair o último. Exato, não tem como dizer que fazemos isto porque a geração de trás nos ensinou. Os filhos dessa igreja, depois que nós formos embora daqui a 100 anos, só os nossos bisnetos estarão aqui. Nenhum de nós estará aqui daqui a 100 anos. Os bisnetos da gente estarão aqui, porque nem sei se os netos estarão daqui a 100 anos. O que eles vão fazer? Foi o que eles sempre viram acontecer aqui. Eles receberam e vão continuar fazendo, para que a história da salvação não se perca. Só assim a história da salvação não se perde. Porque o que está escrito pode ser apagado, pode ser jogado fora, pode ser desmentido. Não tem como desmentir um ritual. Como você vai desmentir um ritual? Não existe isso. Não tem como. Um ritual fala de uma forma simbólica. Então essa é a essência da ceia. É a essência. Fazemos para não esquecer. Amém, queridos irmãos? Eu não vou chegar naquela parte que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque a ideia hoje é só trazer a você a memória do sacrifício do Senhor da forma clássica, aqui diante da ceia. Mas cear ou não cear está muito ligado ao tipo de crente que eu sou, à espiritualidade que eu tenho, ao serviço que eu presto. Está muito ligado a essas ideias. Ser crente, ser um cristão, está muito ligado. E eu espero que você tenha consciência disso. Deus e Pai amado, soberano Senhor,